Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais, digamos, apaixonantes e, ao mesmo tempo, controversos da Bolsa: os dividendos. Afinal, eles são um fluxo de renda constante e seguro ou, na verdade, um freio para o crescimento de um patrimônio de verdade? É isso que a gente vai investigar nesta análise. Essa citação do André Massaro, ela diz tudo, não é? Poucas coisas dão mais satisfação para quem investe do que ver aquele dinheirinho dos dividendos pingando na conta. É uma sensação muito poderosa. Ver aquele dinheiro extra entrando como se as ações estivessem botando uns ovos de ouro. É a prova concreta, sabe, de que o investimento está dando certo. Mas será que essa sensação boa conta a história inteira? Então, só para deixar todo mundo na mesma página, o que é um dividendo? É bem simples. É uma fatia do lucro que a empresa decide não reinvestir nela mesma. Em vez disso, ela distribui para os seus donos, que são os acionistas. É basicamente a empresa compartilhando o sucesso dela diretamente. Ok, e é aqui que a história começa a ganhar novos contornos. Se a sensação de receber é tão boa e o conceito é tão simples, por que existe tanto debate em cima disso? Bom, agora é a hora da gente colocar o chapéu de cético e olhar o outro lado da moeda. A pergunta que vai guiar a gente por aqui é exatamente essa. Será que aquele prazer de ver os pingadinhos na conta não acaba distraindo a gente de alguns pontos bem críticos sobre o crescimento do patrimônio no longo prazo? E aqui estão os pontos principais a se pensar. Uma empresa que distribui uma parte gigante dos seus lucros, por definição, tem menos dinheiro para reinvestir e para crescer. Simples assim. E tem mais. As campeãs de dividendos geralmente se concentram em setores já maduros, sabe? Como elétricas, bancos, e isso pode levar a uma carteira pouco diversificada. Sem falar que focar só no percentual do dividendo pode ser uma distração enorme, fazendo com que a análise da saúde financeira da empresa como um todo fique de lado. Agora, vamos trazer essa discussão para a nossa realidade, porque o Brasil tem uma coisa muito particular que muda completamente o jogo dos proventos. É algo que não existe em outros mercados e que, olha, muita gente ainda confunde. Vamos desvendar os famosos juros sobre capital próprio. O JCP, ou Juros sobre Capital Próprio, é uma invenção bem brasileira. Diferente do dividendo, que vem do lucro depois que a empresa já pagou os impostos, o JCP é calculado sobre o patrimônio da empresa e entra na contabilidade como uma despesa financeira, ou seja, antes do cálculo do imposto de renda da companhia. E essa pequena diferença contábil, ela tem um impacto gigantesco. Essa comparação aqui deixa o dilema bem claro. Para a empresa, o JCP é ótimo, porque diminui o valor sobre o qual ela vai pagar imposto. Já para quem investe, à primeira vista, o dividendo parece melhor, porque é isento, enquanto o JCP tem aqueles 15% de imposto retido na fonte. Então, qual é a mágica aqui? Por que isso existe? A chave do mistério está toda nesses 15%. De cara, parece uma desvantagem óbvia para quem recebe o dinheiro, né? Pagar 15% de imposto versus pagar zero, a escolha parece muito óbvia. Mas a coisa não é tão simples assim. E esse slide, nossa, ele ilustra o porquê de uma forma brilhante. Pensa comigo. Para distribuir 10 milhões via dividendos, a empresa primeiro paga lá seus 3,4 milhões em impostos. Aí sobram 6,6 milhões para os acionistas, certo? Agora, com o JCP, a empresa distribui os 10 milhões brutos, aí quem recebe paga 15% em cima disso, ou seja, 1,5 milhão. O que sobra? 8,5 milhões. O valor final no bolso do investidor é maior. E por quê? Porque a economia de imposto que a empresa teve é tão grande que compensa e consobra os 15% pagos pelo acionista. O bolo total a ser dividido simplesmente fica maior. Bom, já entendemos a mecânica dos dividendos e do tal do JCP. Mas agora a gente precisa dar um passo para trás e fazer uma pergunta maior. No grande esquema da criação de riqueza, qual é a estratégia que, historicamente, mais gerou patrimônio ao longo do tempo? Essa frase do Patrick Henry é simplesmente perfeita para o que a gente vai ver agora. Se a gente quer ter uma ideia do que realmente funciona no longo prazo, o nosso melhor guia é olhar para os dados históricos, para mais de 200 anos de informações no mercado financeiro. E olha, os dados são de cair o queixo. Esse gráfico mostra o crescimento de um único dólar investido lá em 1802. Enquanto os títulos, o ouro e o próprio dólar tiveram crescimentos bem modestos, as ações, elas explodiram. Transformaram um dólar em mais de 13 milhões de dólares. Nenhuma outra classe de ativos chegou nem perto disso. Aí vem a pergunta justa, né? Ah, mas e a inflação?
Crescimento nominal é legal, mas o que importa de verdade é o ganho real de poder de compra. Como é que fica esse gráfico depois que a gente desconta a inflação ao longo desses 210 anos? A história real é ainda mais impressionante. Mesmo com o ajuste da inflação, o investimento em ações entregou um retorno real médio de 6,6% ao ano. Os títulos mal conseguiram manter o poder de compra. E o dólar guardado no colchão perdeu 95% do seu valor. O ponto fundamental aqui é o seguinte: historicamente, as ações foram o único motor realmente confiável de crescimento de patrimônio de verdade. E não, isso não é uma coisa só dos Estados Unidos. Uma pesquisa super abrangente em 19 países, misturando economias desenvolvidas e em desenvolvimento, mostra exatamente o mesmo padrão. Em todos os lugares, no longo prazo, as ações superam os títulos quando o assunto é retorno real. A lógica da criação de valor pelas empresas parece ser universal. Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente viu o apelo emocional dos dividendos, as desvantagens, a particularidade brasileira do JCP e o poder avassalador das ações no longo prazo. O que fazer com tudo isso? A analogia aqui é muito clara. Dividendos são parte da história, claro, mas eles não podem ser a fundação inteira de uma estratégia. Construir um patrimônio focando só em dividendos e ignorando o crescimento e diversificação é como tentar construir um arranha-céu em cima de uma base frágil. Uma hora, a estrutura não se sustenta. Então, qual seria a base sólida? Basicamente, são estes 3 pilares, a essência da famosa estratégia Buy and Hold. Primeiro, aportar com consistência, sem se importar com o humor do mercado. Segundo, dar tempo ao tempo, deixar a mágica dos juros compostos fazer o trabalho pesado. E terceiro, diversificar, não só entre empresas, mas entre setores e, se possível, até entre países. É simples, mas é incrivelmente poderoso. No final das contas, tudo se resume a esta pergunta. E não tem resposta certa ou errada, mas é a pergunta que define a estratégia. O foco em dividendos pode até servir para o presente, mas a história mostra que a verdadeira construção de um legado, de uma fortuna, vem do foco no crescimento total, que é construído com tempo, consistência e diversificação. A escolha, no fim, é de cada investidor. Obrigado por acompanhar esta análise.